Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony, bem-vindos a um canal feito por dois humanos que moramos aqui na Espanha e onde tentamos fazer que sua próxima viagem à Península Ibérica seja perfeita com a ajuda dos nossos guias de viagem. E sejam bem-vindos também ao novo formato de vídeo de perguntas e respostas, que, como já anunciamos antecipadamente, vão estar presentes aqui sempre no começo do mês e sempre que não estivermos viajando. E aproveitamos para confirmar que o próximo vídeo de perguntas e respostas será no 1º de março. Para esses novos vídeos de perguntas e respostas, resolvemos juntar todas as perguntas que recebemos nos 3 canais que a gente tem, que é um canal em espanhol, um canal em inglês e esse canal aqui em português. Isso porque muitas vezes chega no canal em espanhol, no canal em inglês, uma pergunta muito boa e dá pena não compartilhar essa pergunta também com nossos seguidores no canal em português. Então, a partir de agora, juntamos todas as perguntas. E agora também, no começo desses vídeos, vamos dar uma olhada em algumas notícias sobre viagens que não iriam gerar um vídeo próprio, mas que achamos interessante que vocês estejam sabendo. A primeira notícia é sobre o horroroso acidente de trem-bala que teve muitas vítimas. Já perguntaram para a gente qual foi a causa do acidente, a gente sempre falou a mesma coisa. Não somos especialistas no assunto, não somos especialistas em acidentes de trem, não vamos fazer um vídeo sobre o assunto porque aqui só falamos sobre as coisas que conhecemos. Mas sim que estão sendo apontadas já várias causas prováveis do acidente. Quando a pesquisa, quando a investigação sobre o acidente finalizar, ali sim vamos poder comentar o que aconteceu. E várias pessoas nos perguntaram se é seguro viajar de trem na Espanha agora mesmo. É uma pergunta legítima, mas também é uma pergunta difícil, porque a gente pode falar que é seguro viajar de trem, de avião, de barco e amanhã acontece um acidente. Cada um sabe qual é sua tolerância ao risco. E nós já viajamos várias vezes com o trem-bala depois do acidente. Se você não deixa de voar após um acidente aéreo, não deixa de pegar o carro após um acidente na estrada, não deveria deixar de viajar de trem após um acidente de trem. Mas cada um sabe como deve agir. A gente vai continuar viajando, mas respeitamos as decisões de todos vocês. A única coisa que vai mudar muito para a gente, e deveria mudar para vocês também, é que vai ser preciso tomar um cuidado extremo com as conexões sempre que houver um trem-bala envolvido. Hoje circulam pelos trilhos da Espanha muitos trens, e há muitos incidentes. Incidentes, não acidentes. E cada vez que há um incidente, normalmente é seguido de atrasos. E agora, com o acidente, a coisa complicou um pouco mais. Na semana passada, nós fomos para Madrid. Na ida, o atraso foi de 1 hora, mas na volta, quebramos o nosso recorde de atrasos, 3 horas e meia. Então, tome muito cuidado se envolver uma conexão. E principalmente se você for pegar um voo internacional. Nossa dica segue sendo válida. Durma na noite anterior na cidade de onde vai partir seu voo. E falando em atrasos, lembra que no último vídeo de perguntas e respostas falamos que o Barça, o Futebol Clube Barcelona, já estava de volta jogando no Camp Nou. Bom, resolvemos ir até o Camp Nou para dar uma olhada para ver como que estão as obras. E, gente do céu, isso está, como se fala aqui na Espanha, está muito verde. Significa que ainda falta tanto para essa obra finalizar, e não estamos falando nem de semanas, nem de meses. Falta muito mesmo. Agora o Camp Nou parece um canteiro de obra gigantesco. Enquanto isso, o museu foi trasladado para um predinho junto ao estádio. E o estádio não faz parte da visita atual. Mas o preço do ingresso continua sendo o mesmo. Esperteza do Barça.
Nossa orientação: se você sabe ou tem certeza que nunca mais vai viajar para Barcelona e é um grande fã do Barça, vai no museu. Caso contrário, aguarde, porque quando o estádio for reinaugurado, o museu vai ficar espetacular e você ainda vai poder visitar o estádio. Mudando de assunto, já sabemos quantos turistas visitaram a Espanha em 2025. Foram 97 milhões, que é uma quantidade absurda. Para vocês terem uma ideia, no 2019, no último ano antes da pandemia, foram 83 milhões. E em 2010, quando a gente estava começando a falar de turismo na Espanha, foram 52. Então, para vocês terem uma ideia, em 15 anos, dobrou a quantidade de turistas na Espanha. É um dado absolutamente espantoso. Há quem pense, principalmente no setor turístico, que não se deve limitar o crescimento do turismo. Nós que ganhamos a vida também com turismo, discordamos. Deve existir um limite, sim. Não é difícil entender que em um apartamento desenhado para 4 pessoas, 8 pessoas vão ficar bem apertadas. Para a gente, o sinal inconfundível de que o crescimento já foi além da conta é que o turismo está impactando negativamente na vida dos moradores das cidades. E a gente quer um turismo sustentável, onde a atividade turística não impacte negativamente na vida de quem mora aqui. E essa quantidade gigantesca de turistas também está tendo um efeito na qualidade da própria experiência turística. Se você já veio para aqui agora há pouco, deve saber. Turista para tudo quanto é lugar, exigência de reserva prévia em lugares onde antes não era necessário. É quase impossível entrar em lugares que queríamos conhecer, porque simplesmente não cabe mais gente. E nem vamos falar dos preços. Os donos dos hotéis resolveram, após a pandemia, subir os preços. E a nossa impressão é de, enquanto tiver gente pagando, isso não tem fim. Os preços da hotelaria hoje, em determinadas datas do ano, em São Sebastião, em Barcelona, estão ali no alto, junto com algumas das cidades mais caras do planeta. E não era assim antes. Finalmente, a semana passada teve um vídeo que fez um sucesso estrondoso sobre o EES, o Entry Exit System, pelo qual você vai passar quando chegar na Espanha. Se você não viu o vídeo, não deixe de assisti-lo. E sobre o ETIAS, não temos nenhuma novidade, mas sempre falamos sobre essa nova autorização em todos os vídeos. Está previsto que comece no final de 2026, mas tendo visto os problemas que está dando o EES, não descartaríamos que essa data fosse adiada de novo. Queremos agradecer muito a enorme quantidade de comentários de seguidores do canal que relataram para a gente sua experiência com o EES. Tudo indica que as coisas não estão indo tão bem assim, mas acreditamos que isso seja normal num período de prova que vai durar 6 meses. A prova final, real, vai ser quando passe a ser exigido 100%. E vamos continuar informando sobre o assunto em futuros vídeos. E do mesmo jeito que queremos agradecer a colaboração de tanta gente, também queremos compartilhar nossa tristeza, lágrimas, cada vez que alguém, e isso aconteceu tantas vezes, alguém entra para perguntar uma coisa que está explicada no vídeo. Vamos, gente, se você não assistiu o vídeo, a gente para de fazer vídeos e aqui acaba tudo. É preciso respeitar os criadores de conteúdo. Por favor, você assiste o vídeo e aí pergunta o que não tiver ficado claro. Mas assista o vídeo primeiro, por favor. Muita gente perguntou e sentimos muito, não respondemos porque achamos uma falta de respeito com o nosso trabalho. Se a resposta está no vídeo, você ficou sem resposta, porque assista o vídeo para saber o que a gente falou lá. Esse vídeo, por sinal, testou os recursos da gente, porque foi uma enxurrada de consultas. E vocês já sabem que a partir de agora a gente está limitando nossas respostas para os membros do canal. Então, no começo do dia, sentamos, respondemos as perguntas dos membros do canal, continuamos trabalhando e, se sobrar tempo, tentamos responder
as perguntas de outras pessoas. E se você quiser se tornar um membro do canal e apoiar nosso trabalho, clique no botão que aparece abaixo para saber mais. E agora vamos com as perguntas. Então, como sempre, eu vou ler as perguntas e vamos respondendo. Tenho aqui a minha cola eletrônica. Henrique pergunta: Olá, Tony e Cecília, obrigado pelos vídeos. Viajo para Granada e dá uma série de datas: Granada, Antequera, Sevilha e Córdoba. É melhor Granada, Antequera, Córdoba e Sevilha ou Granada, Antequera, Sevilha e Córdoba? Viajamos de trem. Henrique, ambas as possibilidades são válidas, mas a primeira aproveita melhor os tempos, já que o trem de Antequera para Sevilha vai passar por Córdoba de qualquer jeito. A próxima pergunta é de junho. Como funciona a entrada e saída da Europa para pessoas que têm NIE espanhol, que são residentes na Espanha? Bom, em primeiro lugar, está faltando um dado fundamental na sua pergunta. Lembrem aquilo que sempre falamos, ajudem a gente para ajudar vocês. Se você tem um NIE espanhol porque é residente comunitário, você não é sujeito ao controle de imigração, você circula igual que circula um espanhol. Agora, se você tiver um NIE por ser cidadão de um país de fora da União Europeia, as instruções do Ministério dos Assuntos Exteriores da Espanha são bem claras. Você entra sempre na fila dos não comunitários. E aí você vai mostrar seu passaporte e seu TIE, que é a carteirinha de residente na Espanha. Como residente na Espanha, você não vai passar pelo controle do EES. A próxima pergunta é do Marcelo, que fala: Olá, Tony e Cecília, estamos indo minha esposa e eu dia 3 de março para Madrid e dia 11 para Barcelona. Voltamos no dia 16. Além do bate-volta para Toledo e Montserrat, alguma sugestão? Oi, Marcelo, não temos uma, temos muitas sugestões partindo de cada uma dessas cidades. Temos 2 vídeos no canal onde apresentamos os melhores bate-voltas partindo tanto de Madrid como de Barcelona. Vamos deixar os links no primeiro comentário afixado abaixo do vídeo. A próxima pergunta é de Maria do Carmo. Ela fala: sigo o canal há anos e agradeço todas as dicas. Chego em Madrid às 11h30, meu destino final é Jaca e Torla. Minha ideia era dormir em Huesca. E ali ela vai explicando todos os problemas que está encontrando para enlaçar um trem com outro. Não queria ficar esperando horas e nem chegar no meu destino muito tarde. Pensei em pernoitar em Zaragoza. O que me sugerem? Prezada, a gente no dia da chegada quase sempre evitamos combinações, conexões, porque estresse o justo. Então, sua sugestão de dormir em Zaragoza é fantástica. Você dorme em Zaragoza, no dia seguinte, se você vai poder passear por Zaragoza à noite, que é uma delícia, e no dia seguinte, se você já conhecer Zaragoza, parte para o Pirineu, e se não, fica mais outra noite para poder aproveitar a cidade. Na manhã da sua subida para as montanhas, você vai pegar o Canfraneiro, um trem fantástico sobre o qual já temos um vídeo no canal. Próxima pergunta é do Fer. Estou planejando minha viagem para a Espanha. Percebi a dificuldade de transitar de Segovia para outros lugares devido à distância de Segovia a Guiomar. O Uber funciona bem nestes lugares? Fer, a estação de Segovia-Guiomar fica longe da cidade. Em Segovia não existe Uber, mas é bastante fácil chegar no centro. Você pode pegar um táxi ou um ônibus local direto. A Sandra pergunta agora: meus queridos Tony e Cecília, como sempre um prazer assistir seus vídeos. Vou viajar para a Europa no dia 7 de fevereiro com meu marido e meus filhos, entrando por Madrid. Os 3 têm passaporte espanhol, eu tenho passaporte uruguaio. Como seria a questão do EES? Passaríamos todos juntos pelo mesmo lugar ou teríamos que passar por máquinas diferentes? Desde já, muito obrigada por suas valiosas informações. Abraços a ambos. Essa pergunta da Sandra deve valer também para muitos brasileiros que viajam, vários membros da família com passaporte europeu, outros não. As máquinas do EES ficam antes do controle de imigração, então podem ir todos juntos. Vocês ficam aguardando, porque só a pessoa que não tiver passaporte europeu vai ter que fazer o registro na máquina. E depois, o mais fácil é
a família toda entra na fila dos não comunitários para fazer o controle de imigração. Isso seria o mais fácil. Grande abraço para você e sua família, Sandra. Próxima pergunta é da Rosana. Olá, Tony e Cecília, como estão? Gostaria que, por gentileza, nos desse informações sobre Tossa de Mar. Iremos em julho para a Espanha e ficaremos 5 dias em Madrid e 3 dias em Barcelona, onde já estivemos anteriormente por 7 dias, seguindo o maravilhoso e preciso guia de vocês. Estar em Barcelona nunca é demais, concordamos, mas estou tentada a fazer um bate-volta a Tossa. O que acham? Grande abraço, parabéns pelo excelente trabalho. Oi, Rosana, por aqui tudo bem, muito obrigada. Tossa de Mar em julho, olha, já é temporada alta, vai ter bastante gente por lá. E é um bate-volta delicioso. É muito fácil fazer esse bate-volta saindo de Barcelona de ônibus. E você vai encontrar mais informações no vídeo que já mencionamos sobre os melhores bate-voltas saindo de Barcelona. Uma coisa, como você está indo na temporada alta, compre as passagens de ônibus com antecedência de alguns dias. Próxima pergunta da Alicia. Tony e Ceci, como sempre, os melhores. Obrigado, querida. Chego a Barajas, ao aeroporto de Madrid, às 5 da manhã, se Deus quiser e não houver grandes atrasos. De lá, vou de ônibus expresso para Atocha e pego o trem para Zaragoza às 11h25. É verdade que o novo sistema EES causa horas de atraso? Depois da digitalização de passaporte, foto e impressões digitais, ainda é preciso passar pelo guichê de entrada? Ou com esse procedimento já podemos sair do aeroporto? Viajo com bagagem de mão, então não retiro bagagem. Comprei a passagem de trem com bastante antecedência, mas agora tenho medo de que realmente leve mais tempo do que o previsto. Obrigada, como sempre. Saudações da Argentina. Oi, Alicia. O vídeo que publicamos na semana passada sobre o EES deve solucionar todas as suas dúvidas. Sempre indicamos deixar umas 4 horas de margem entre a hora prevista da chegada do voo e a hora de partida do trem. Acreditamos que você vai ter tempo suficiente e é o que a gente espera que você tenha. Um grande abraço. A próxima pergunta é de Pimiento Rojo e fala um esclarecimento. A voz entre Barcelona e Córdoba. Bom, é como se fosse uma frase, acreditamos que é uma pergunta. Coloquem os sinais para saber. O aeroporto de Córdoba é minúsculo e conta com pouquíssimos voos. Há 2 voos por semana de Vueling, mas as datas, os dias da semana mudam ao longo do ano. Então você vai ter que pesquisar dependendo das datas específicas da sua viagem. A alternativa é um trem-bala direto de Barcelona para Córdoba. E agora uma pergunta longa do Ricardo Aníbal, que fala: Olá novamente, Tony e Cecília. Minhas constantes navegações pela internet não encontrei ninguém mais experiente e eficaz em suas recomendações de viagem do que vocês. Estou inscrito no canal de vocês porque é o melhor. Espero que possa me ajudar a esclarecer a seguinte dúvida. Para entrar na Espanha com passaporte mexicano, é obrigatório ter um seguro de viagem? Embora eu tenha o costume de fazer um seguro de viagem para todas as minhas viagens, nas minhas visitas anteriores à Espanha não me lembro de ter entendido que era obrigatório e ninguém me solicitou isso. Desde já, muito obrigado pela resposta. Ricardo, muito obrigado pelas suas palavras, ficamos muito felizes e queríamos muito colocar essa pergunta aqui no vídeo porque o Ricardo é mexicano, mas as regras são as mesmas para brasileiros. Então, atenção, que a pergunta é ótima. Não importa em quantos vídeos, em quantos textos você leia que seguro Schengen, seguro de viagem é obrigatório. Não é obrigatório para a Espanha. As autoridades da Espanha nunca exigiram e no momento presente não exigem seguro de viagem para quem vai fazer turismo na Espanha sem visto. Não é obrigatório. E se alguém falar o contrário, é muito fácil. Peçam para essa pessoa indicar um link para um site oficial, cuidado, oficial, onde se afirme o contrário. Mas isso não significa que não consideremos imprudente que você saia do Brasil sem algum seguro de assistência médica.
Não é uma exigência da imigração, é uma questão de bom senso. Muito bem. Juanchito pergunta: Olá, Tony, muito obrigado pelos seus vídeos, gosto muito deles. Vou viajar para a Espanha pela terceira vez em maio próximo. Tenho $1000 em dinheiro e gostaria de saber se vocês conhecem alguma casa de câmbio em Madrid com uma taxa favorável para trocar esse dinheiro por euros. Além disso, gostaria de saber sobre a comprovação de recursos econômicos na imigração, se é válido contar esses dólares ou, por não ser euros, as autoridades não levariam isso em consideração. Agradeço antecipadamente. Olá, Juanchito. Temos um vídeo com dicas de onde trocar euros. E aí mencionamos 2 casas de câmbio que ficam na Puerta del Sol, justo no centro de Madrid. É onde nós provavelmente iríamos e não perderíamos muito tempo buscando cifras minúsculas de câmbio, de diferença de câmbio. A imigração vai aceitar esses dólares na contagem. Pergunta da Karina: Olá, Tony e Cecília, sigo vocês há mais de um ano e suas dicas foram muito úteis para a viagem que fiz em maio deste ano, mas agora preciso de conselhos mais específicos. Viajo com meus pais, ambos com mais de 70 anos, e gostaria de saber qual itinerário vocês recomendam para 3 dias completos em Madrid. Muito obrigada e um abraço para vocês dois. Olá, Karina. Viajar com os pais é muito legal, a gente faz muito isso com meus pais. A gente não faz roteiros customizados, mas o que indicamos para você assistir o vídeo com o Top 10 de Madrid, escolham aqueles lugares que pisquem para seus pais e tentem organizar alguma coisa. Considerem também o ônibus turístico, que costuma ser ótimo para pessoas que não caminham muito, porque te dá uma visão geral da cidade. E finalmente, nós somos Madrid 9 roteiros, conta com 9 roteiros de meio-dia cada um, que vão levar você para todos os lugares de interesse turístico da cidade, tudo muito mastigadinho, explicadinho, que também pode ser uma boa ideia. Faça tudo com muita calma e tranquilidade, porque assim os seus pais vão aproveitar muito mais a viagem. E como costumamos fazer, paramos para tomar um cafezinho. Se você acha útil o trabalho que fazemos e quer apoiar o canal, pode convidar a gente a um café, link para fazê-lo no primeiro comentário abaixo do vídeo, ou virar membro do canal clicando no botão embaixo do vídeo. Continuamos com as perguntas. A próxima pergunta é do Santi. Muito obrigado pelas informações tão valiosas. Pergunto por que vocês não indicam o aeroporto de Málaga para quem quer viajar de Madrid ou Barcelona para Andaluzia. Quando precisei ir de Granada a Madrid, havia poucas opções de voos. Fui para Málaga e foi uma ótima opção. Obrigado por tudo. Bom, que bom, Santi! Para ir de Barcelona para Málaga, com certeza indicaríamos o aeroporto. Mas para ir para Málaga e não para outras cidades. Você, por exemplo, para ir de Granada para Madrid, foi até Málaga para pegar um voo para Madrid, mas tem trem-bala de Granada para Madrid, vários por dia. Você vai contemplando as paisagens da Andaluzia, que são maravilhosas, e ainda te deixa no centro de Madrid. Então, para ir de Madrid para as cidades da Andaluzia, recomendamos o trem-bala. E para distâncias mais longas, o avião pode ser uma opção. A próxima pergunta é de Master Brownie. Olá, adoro seus vídeos, são muito úteis. Já pensaram em fazer o mesmo com outros países europeus? Adoraria ter um guia sobre a França com suas dicas. Ficamos felizes de saber que nossos vídeos são úteis. Olha, a especialização não é uma coisa que cai do céu. Para algumas pessoas parece que sim, mas não para a gente. A gente viaja pela Espanha e Portugal há 4 décadas, 40 anos. Então a gente se sente capacitado para falar, informar e responder consultas sobre a Espanha e Portugal. O mesmo não acontece com outros países. A gente sabe que no mundo dos canais de viagens, o habitual é que quase todos, ou a grande maioria, sejam multidestinos. A pessoa viaja pelo planeta todo e vai falando sobre os lugares que visita. Às vezes a pessoa fica 3 dias em um lugar e já vira especialista nesse lugar. Tem gente que trabalha bastante bem, mas tem gente que produz uma informação que, no nosso entender, é de uma qualidade
que não atinge o padrão que a gente procura. Então, por isso a gente vai ficar com a Península Ibérica e olha que tem lugar no mundo sobre o qual a gente adoraria fazer vídeo, do Polo Norte a Nova Zelândia e Austrália, da Patagônia a Singapura. Mas ficamos com a Espanha e Portugal, que para a gente já está de bom tamanho. E procuramos a próxima pergunta, que é da Graciela. Olá, Cecília e Tony, como sempre, seus vídeos de perguntas e respostas estão excelentes. Muito obrigada pela ajuda na organização de nossas viagens. Sou Graciela do Uruguai. No próximo dia 4, logo mais, iniciaremos nossa viagem por essas latitudes e já temos tudo organizado, sempre com a ajuda das suas recomendações. Tenho uma dúvida que espero que vocês possam esclarecer. No dia 25 de fevereiro, iremos de Salamanca para o aeroporto de Madrid, onde pegaremos um voo para Roma às 13h45. Podemos ir direto do aeroporto de Salamanca, saindo de Salamanca, e a que horas devemos sair de Salamanca para chegar com tranquilidade ao voo? Muito obrigada desde já pela ajuda. Abraços. Olá, Graciela, muito obrigada pelas suas palavras. Se você for pegar um voo europeu, como é o caso do voo para Roma, é recomendado chegar no aeroporto 2 horas antes. Existe um ônibus direto de Salamanca para o aeroporto, da companhia Monbus. Escolha um horário que permita chegar com tempo suficiente e contemple qualquer imprevisto que possa surgir no caminho. Engarrafamentos, algum acidente, estradas cortadas por algum protesto. Nós tentaríamos chegar entre 3 a 4 horas antes da saída do seu voo. Próxima pergunta da Roberta. Vou para Madrid saindo de Guarulhos pela companhia Air China e voo chega no aeroporto à 00:30, ou seja, de madrugada. A minha dúvida é qual o meio de transporte que estará funcionando e qual é a melhor opção para ir ao hotel que é bem perto do aeroporto, chama Sleep Hotel. Será que tem Uber esse horário? O valor de táxi é o tabelado mesmo para hotel perto? Bom, vamos ver, esse hotel fica na região do aeroporto, mas não falaríamos que é muito perto, são quase 9 quilômetros, depende do que você considere como perto. Nesse horário, se você pegar um táxi, provavelmente vai cobrar a tarifa mínima, que é 20 euros, e você também pode pegar um Uber, Bolt ou Cabify. No vídeo sobre o transporte do aeroporto de Madrid, que vamos linkar aqui embaixo, você vai ver todos os detalhes dessas opções de transporte. E agora vamos com a Lisa. Olá, Tony e Cecília. Estarei na Espanha e em Portugal em abril. Gostaria de fazer uma reserva antecipada apenas para o Parque da Pena. Isso é em Sintra. Você tem um link que eu possa usar? O site deles é confuso. Obrigada, agradeço sua ajuda, Lisa. Oi, Lisa. Realmente a opção para reservar a visita ao parque está bem escondida, mas conseguimos achá-la e vamos deixar o link no primeiro comentário aqui abaixo do vídeo. Como a visita ao parque, ao contrário que o palácio, não é organizada por horários, você também poderia comprar o ingresso na chegada ao complexo. Pergunta de Fiquito Junque. Há alguns anos fui a Madrid e pegamos um taxista que nos levou à Gran Via pela M40 e cobrou 90 euros pela viagem. Foi um verdadeiro golpe, foi golpe mesmo. Se voltar, quero evitar outra experiência desagradável semelhante. 2 perguntas. Existe Uber ou algo semelhante em Barajas? Existe alguma forma de recusar um táxi sem inspecionar calmamente o motorista na fila de espera? Parte do problema que tivemos foi a insistência dos assistentes na zona de transferência de que tínhamos que entrar rapidamente. Ficamos intimidados com esse tratamento. Bom, o embarque precisa ser ágil. Se cada pessoa ficar 5 minutos inspecionando o taxista, as filas para embarcar para pegar táxi seriam de 5 horas. Então esse embarque precisa ser ágil. Acho que o que falhou aqui é a informação. Se vocês tivessem sabido da tarifa fixa, não teriam sido vítimas, vocês foram vítimas, não tiveram nenhuma culpa desse golpe. Sabendo da tarifa fixa, é só falar, vou ligar para a polícia. Você vai ver que rápido a cobrança de 90 euros cai para a tarifa fixa. Quero o comprovante. E depois faz uma denúncia, pode ser feita online para retirar esse malandro
da rua. Mas se você estiver na fila e não se sentir confortável com o taxista que vai pegar você, volte para o final da fila e na próxima vez escolha outro, sem problemas. A próxima pergunta é do Jackson, que fala: o passeio no estádio do Barcelona ainda está sendo feito? Oi, Jackson. Nas notícias que nós demos no começo do vídeo, falamos exatamente sobre isso. Então, sua pergunta já foi resolvida. Pergunta de Ana. Hola, casal encantador. Pretendo realizar un roteiro de chegada por navio en Barcelona e região. 15 dias, depois uma ida a Istambul. 15 dias, depois retorno a Madrid, 5 dias. Valência e região, 15 dias, depois Egito e retorno ao Brasil. O que me dizem sobre essa parte de roteiro, sobre a Espanha e conexão com demais países? Obrigada pelo conteúdo e disponibilidade em nos auxiliar. Querida Ana, o tempo para Barcelona fantástico. A única coisa, transferiríamos dias de Valência para Madrid, porque Madrid e especialmente as cidades ao redor oferecem muitas mais chances de visitar lugares espetaculares do que Valência. Não que Valência não vale a pena, mas 5 dias Madrid, 15 Valência, tentaríamos equilibrar essa balança. Não é difícil voar de Barcelona para Istambul, mas para chegar no Egito deve ser mais fácil fazê-lo de Madrid do que de Valência. José Carlos, parabéns pelo canal, estou maratonando nesse fim de semana. Vou para Madrid em março, ficarei 4 dias na cidade e depois irei para Barcelona. Vou disputar a maratona. Maratona não a maratona de vídeos, né? A maratona de correr, onde ficarei 6 dias. Pensei em fazer o bate-volta de Toledo e também o de Montserrat. Inicialmente cogitei ir a Andorra, mas percebi que não vale a pena um bate-volta. Estou pensando em adicionar um bate-volta para Girona também. O que acham? Vamos começar pelo final. Girona é um bate-volta espetacular. E realmente Andorra, como bate-volta, é um mico. Mico leão dourado, eu diria. Isso porque você vai perder a maior parte do seu tempo entre a ida e a volta. E vai ter pouquíssimo tempo para aproveitar Andorra, que tem tanta coisa legal para ver. É super interessante porque sempre que a gente vê vídeo de brasileiro na Andorra, ficaram 2 dias e ficaram na cidade, que é a parte menos interessante da Andorra. Andorra la Vieja e... Não conheceram nada, né? Já estão falando o que fazer para Andorra pelo menos 5 dias. E outro lugar bastante interessante saindo de Barcelona é Tarragona, caso te interesse, assim, com bastante influência romana. E Maria do Carmo volta por aqui. Cecília e Tony, vou fazer outra pergunta, se puderem responder agradeço. Ela precisa ir de Jaca para Torla e basicamente vou resumir porque é uma novela, não é que seja uma novela, é que é complicado. Ela não encontra horários de ônibus, está muito difícil pesquisar, já tentou, escreveu para muitos lugares. Maria do Carmo escreve para turismo de Sabiñánigo e também para turismo de Aragão. Mas seu problema, você falou que tem muitas atividades programadas e esse tipo de viagem, dependendo de um transporte público muito limitado, é bem complicado. É bem complicado, você deveria ir com mais dias, porque muitas vezes você vai encontrar que só tem um ônibus às 8 da manhã e o último ônibus é na metade da tarde, não sei. É complicado, tentaríamos fazer as coisas com um pouco mais de calma, porque transporte público em zonas rurais, não turísticas, não é a mesma coisa que transporte para sair do aeroporto de Madrid. E esqueci, não finalizei lendo, aliás, vou a Canfranc depois que vi o vídeo de vocês, super dica. Que legal. E ela fala, aproveito para agradecer a dica do El Tintero em Málaga, fantástico, mas se come muito. Que bom que você gostou do Tintero. Na verdade, lá você come o que você quiser, mas concordamos, é complicado quando o garçom chega com aquela prato, com aquelas iguarias, falar que não, é complicado. Não, é um lugar bastante divertido. A próxima pergunta é do Alejandro. Vou viajar em maio e visitar o norte e Portugal, o norte da Espanha. Para visitar a ilha de Ons, isso fica na Galícia, o que você me recomenda? Com quanto tempo de antecedência devo reservar a passagem e solicitar a autorização? Porque é necessário pedir uma autorização para visitar essa ilha. Antes do 15 de maio, a autorização é tramitada pela Companhia Marítima.
Depois dessa data, é você que deve providenciar no site que vamos linkar abaixo no primeiro comentário do vídeo. Se você for num final de semana, compre com a maior antecedência possível e se for durante a semana, com uma semana de antecedência, devia ser suficiente. Próxima pergunta é da Valéria. Olá, Tony, Cecília, vou viajar para a Espanha em fevereiro, chego de Buenos Aires a Barcelona e gostaria de saber se já é possível pagar com cartão de crédito no metrô para ir do aeroporto à estação Liceu. Muito obrigada, abraços, Valéria. Valéria, acabamos de estar em Barcelona conferindo isso e muitas outras coisas que vocês vão ver no canal durante 2026. Falamos com o pessoal do metrô e esse sistema de pagamento está sendo implementado aos poucos e por enquanto são pouquíssimas estações. Já tem Sants, Sagrada Família, La Barceloneta, mas não no aeroporto. Isso porque o aeroporto exige uma passagem diferente, então não sabemos quando vai ter esse sistema de pagamento no aeroporto. Sempre que você paga direto com o cartão em Barcelona, na catraca, você paga a passagem mais cara, muitas vezes dobro do que o valor normal, e não tem direito a fazer baldeação. É bom lembrar disso. Próxima é de um usuário sem nome, uma pena, coloquem nome, caramba. Olá, Tony e Cecília, em novembro, um grupo de amigos, eles vão fazer o caminho de Santiago português, de Tui a Santiago. Chegam a Madrid às 11 horas, pegam um trem para Vigo por volta das 16 horas. O problema é que não sabem se vão conseguir chegar de Vigo para Tui essa noite. Então, eu acredito que não tem transporte, a não ser que vocês peguem um táxi, que deve custar uns 50 euros. Se são 4, dividem entre 4. Aí vocês têm que ver se é um valor que querem pagar ou não. Se não, pernoitam em Vigo, aproveitam para sair para comer aquele marisco maravilhoso que tem na cidade e no dia seguinte vão para Tui. Próxima é do Fabian. Olá, Tony, estamos assistindo todos os seus vídeos. Pergunta, devo comprar com antecedência a passagem de trem de Sevilha para Madrid ou posso comprar lá no momento da viagem? Oi, Fabiano. Todos os vídeos você não viu, porque tem um montão de vídeos em que a gente fala que é muito importante comprar as passagens do trem-bala com antecedência, que é quando você vai poder encontrar aquele valor mais em conta, e se você deixar para comprar no último momento, você vai pagar aquilo que ninguém quis pagar. Então vai sair bastante caro deixar para a última hora. E vamos deixar para você um link para os erros que você não deveria cometer no trem bala da Espanha. E o link vai estar aqui abaixo no primeiro comentário do vídeo. A próxima pergunta é do Hugo, que mais que uma pergunta, é uma sugestão. Ele está compartilhando uma experiência quando alugam carro e viajam com criança maior de 6 anos. O que eles fazem é, ao invés de alugar o assento elevador com a locadora, que é bastante caro, eles compram um no Carrefour ou num hipermercado parecido. E a gente acha que, do ponto de vista financeiro, é uma boa ideia mesmo. Nosso problema é com o fato de comprar uma coisa para jogar fora uns dias depois. Isso a gente segue práticas de consumo responsável e isso não entra no nosso entendimento. Mas você sempre poderia doar para a locadora, mesmo que a locadora não tiver feito nada para merecer. Dessa forma, esse assento vai continuar tendo uso e não vai para um lixão uns dias depois de ser comprado. Pergunta de Martin. Olá, Tony e Cecília, obrigado por todas as dicas que vocês dão. Tenho uma dúvida. Pretendo visitar a Espanha novamente em abril para conhecer alguns lugares diferentes dos que já visitei, como Granada e Valência. Gostaria de saber se existe algum transporte direto que me leve de Granada a Valência sem ter que voltar a Madrid. Oi, Martim. Esse é o tipo de conexão que a gente tenta evitar de qualquer maneira, porque só existe um ônibus e esse Granada a Valência ou vice-versa vai te custar 8 horas do seu tempo. Sempre que ajudamos alguém com os roteiros, a aperfeiçoar os roteiros na consultoria de roteiros, Granada e Valência não combinam. Tentamos evitar porque você perde um dia das suas férias viajando de um lugar para outro.
A próxima pergunta é da Mary. Muito obrigada pelas informações sobre desconto para idosos em viagens de trem. Foi uma consulta que ela fez no vídeo de perguntas e respostas anterior a esse agora. Não sabia que os preços variavam tanto dependendo da antecedência da reserva. Isso também se aplica ao sistema ferroviário mais lento? Não preciso necessariamente viajar sempre de alta velocidade. As regras para o sistema de trem mais lento são diferentes. Quando não se exige uma reserva de assento, você pode comprar na hora. O problema é que, onde existe uma linha de alta velocidade, as opções de trem lento são muito limitadas quando existem. A próxima pergunta é da Karina. Olá, Tony e Cecília, vamos fazer o caminho primitivo de Santiago no final de abril e estamos pensando em enviar uma mala de Oviedo para Lleida. Vocês conhecem algum serviço postal para peregrinos ou outra forma de transporte e armazenamento por 15 dias? Karina, nunca fizemos o caminho de Santiago, então não podemos compartilhar nenhuma experiência pessoal. Mas sabemos que os Correios da Espanha oferecem um produto chamado Pack Peregrino, que é exatamente o que você está procurando. Você manda sua mala e esse pack inclui a guarda da mala no escritório do correio no destino. Já está incluído 15 dias. Então me parece que isso é o que você está procurando. Os Correios é uma empresa pública e é confiável. A alternativa seria uma empresa privada. Você teria que fazer muita pesquisa e duvidamos que saia mais barato. A próxima pergunta é do Jao Desson. Bom dia, parabéns pelos vídeos e as dicas. Como ir de trem da Espanha para Paris? Obrigado. Boa notícia! Você pode pegar um trem-bala direto da SENCEF de Barcelona para Paris. Pergunta agora a Patrícia. Saudações do México. Você poderia nos aconselhar qual é o meio de transporte mais conveniente para viajar de Santiago de Compostela ao Porto? Muito obrigada pela sua atenção. Saudações a Cecília. Patrícia, o único transporte direto que tem é um ônibus. Então, contamos com um vídeo explicando como viajar de Espanha para Portugal, de Portugal para Espanha. Nesse vídeo você vai encontrar os detalhes. Uma segunda alternativa seria o trem, mas você teria que fazer uma troca de trem e ainda os horários são limitados. Próxima pergunta é de Carlos Eduardo. Cecília e Tony, parabéns pelo cuidadoso trabalho que desenvolvem no canal e no site. O material que produzem é imprescindível para quem quer turistar com qualidade e segurança pela Espanha. Estarei em Valência no começo de maio e gostaria de fazer um bate-volta a Peñíscola. Aliás, uma dica de lugar que vocês deram em uma outra consulta que fiz anteriormente pelo site. Como a ideia é usar o transporte público, andei pesquisando e, salvo engano, a única empresa de ônibus que faz esse trecho é a IFE, que não conhecia. É confiável como a Alsa e Avança? Vocês recomendariam comprar passagem antecipadamente ou o trecho não pede tanta antecedência, podendo ser adquirido na hora? Vi que há uma estação de trem chamada Benicarló ou Peñíscola, mas fica a mais de 2 horas de distância do castelo, de modo que não me parece uma opção. Agradeço toda a ajuda que puderem dar. Grande abraço. Oi, Carlos Eduardo. Não pegue o trem, não. Você já viu que vai te deixar muito longe. A IFE é empresa confiável, sim. Todos esses percursos são concessão pública e a IFE é que opera esse trecho específico. Se você deixar para comprar na hora, pode ser que tenha passagens, pode ser que não. É um risco. Um abraço. A próxima é pergunta da Elsa. Olá, Tony e Ceci, estamos planejando viajar para o Porto, março-abril. Ao conferir a lista de dicas sobre o Porto, tenho as seguintes perguntas. Primeira, existe algum cartão no Porto que inclua museus e transporte público, como o Lisboa Card? Já vou respondendo. Existe o Porto Card, mas não é interessante, por isso quase nunca falamos. Não é fantástico como o Lisboa Card. A segunda pergunta é, vocês têm alguma recomendação de passeios de um dia? E se na primavera, no verão e no outono, o que é fantástico é pegar um barco e subir pelo Douro para ver a paisagem com os vinhedos, que é maravilhoso. Não tivemos a chance ainda, por isso não podemos indicar nenhuma empresa. E finalmente, no vídeo sobre o que ver e fazer no Porto, você menciona a linha 500 de ônibus para Matosinhos, dizendo que haveria um próximo vídeo sobre o que fazer em Matosinhos, mas não o encontrei.
Pois é, a gente... Juro que queremos fazer esse vídeo sobre Matosinhos, mas passou uma coisa muito incrível, uma greve de pilotos de porto portugueses que impediu que nosso barco entrasse no porto e não pudemos fazer isso. Então, estamos devendo Matosinhos. E a Elsa termina sua pergunta, é muito lindo que ela fala. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, pois não há palavras para agradecer o excelente trabalho que realizam. Graças ao seu canal no YouTube, conhecemos lugares que nunca imaginávamos que existissem. Gostaria que houvesse mais canais como o seu, isso tornaria nossas viagens mais fáceis e educativas. Um grande abraço de Los Angeles. Um abraço para você, Elsa. Um beijo, Elsa. E finalmente uma pergunta do Álvaro sobre nossa cidade. Olá, parabéns a todos vocês. Gostaria de perguntar sobre o transporte público em Saragoça e em especial a melhor maneira de sair da Estação Delícias. Obrigado, cumprimentos. Oi, Álvaro, você não disse pra gente se você quer ir para o centro da cidade, se você vai ficar num hotel, isso você não esclareceu, mas a forma mais fácil de sair é com um táxi, porque tem algumas linhas, mas poucas linhas de ônibus que passam pela região da estação e te levam a pontos específicos da cidade. Então, para facilitar, se você tiver com bagagem, a melhor opção realmente é um táxi. Se soubéssemos o endereço específico, poderíamos dar uma ajuda mais concreta, mas... e Saragoça também conta com Uber. Uber, Cabify e Bolt. Três. Então você tem essas 3 opções também. E bom, isso foi tudo por hoje. Continuamos nos vendo todos os dias, respondendo consultas dos membros do canal na caixa de comentários. Esperamos que todos aqueles que estejam viajando agora pela Espanha e Portugal tenham uma viagem maravilhosa. Um beijo enorme a todos, muito obrigada por seguir a gente aqui no canal e nos vemos no próximo Perguntas e Respostas. Um beijo para todos. Um beijo.